iniciar a gravação aqui. Então sejam todos bem-vindos. Vamos para a nossa primeira videoaula, que eu vou tratar aqui de um assunto que... Aliás, vou tratar de um exercício que vocês me pediram, né, durante a aula lá de Resistências Materiais 2, que foi a aplicação dos conceitos lá de transformação de tensões que a gente abordou nos 3 últimos vídeos. Então, a aplicação daqueles conceitos em um problema prático, né? No caso aqui, a gente está tratando esse exemplo aqui, o problema 10.3, lá do livro do Popov, né, do Igor Popov. Eu tenho aqui a reimpressão, não está aqui na minha mesa, mas a reimpressão que eu estou usando é de 2019. E aí, esse exercício 10.3... ele trata aí de uma viga biapoiada que tem uma carga concentrada de 4 toneladas, que seria equivalente a aproximadamente 40 kN, se você adotar que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, né? E aí essa carga está aplicada a 75 centímetros do apoio esquerdo, um apoio aqui do segundo gênero, certo? E aí essa viga foi fabricada em ferro fundido, certo? É um material relativamente frágil, e possui essa seção transversal aqui que está aqui indicada. Essa seção ela só possui um único eixo de simetria, que é o eixo vertical, que passa aqui no plano médio da alma, tá certo? E aí, portanto, a gente não sabe onde é que está posicionado o centroide de antemão, né? E nem quais são as demais propriedades geométricas da seção transversal. Então vamos aqui para os dados da questão. Nós temos uma carga de 4 toneladas. No SMF é importante que vocês se atentem com algumas pegadinhas que são bem atrativas, tá bom? Então a carga tonelada no SMF, ela se escreve como TONF, tá? T-O-N-N, N-N, né? E-F, TONF, tá certo? Eu já verifiquei isso por meio de transformação. Então, por exemplo, 4 tonF seria igual a, como eu disse, aproximadamente 40 kN. Então, vai dar aqui 39,23 kN, né? Isso porque o SMF está usando aqui a gravidade como sendo 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, quando a gente transforma 4 toneladas, né, força para quilonewtons dá 39,23. Mas enfim, é só para mostrar, né, que o SMF entende essa unidade, toneladas, só que ele escreve dessa maneira aqui, tá certo? Tomem muito cuidado com isso ao trabalharem com esse tipo de unidade na planilha de vocês. A distância da carga, né, do ponto de aplicação da carga concentrada ao apoio esquerdo é de 75 centímetros. A nossa viga tem um vão de 3 metros, certo? E a questão aqui pede que a gente determine as tensões principais nos pontos A, B e C. Os pontos A, B e C são esses 3 pontos indicados na seção que está aqui no meio do vão. Então, os pontos A, B e C pertencem à mesma seção transversal que está ali a 1,5 m, tanto do apoio esquerdo como do apoio direito, que é um apoio do primeiro gênero, tá certo? O ponto A, ele está posicionado ali na mesa, no topo, né, da mesa superior, aqui em cima, no bordo superior da viga. O ponto C no bordo inferior, certo? E o ponto B de bola está a 70 milímetros do topo da viga, né, 70 milímetros, certo? Então, para a gente calcular as tensões principais nos pontos A, B e C, primeiro eu tenho que determinar qual é esse estado de tensões, né? Quais são os estados de tensões nos pontos A, B e C, de acordo com um sistema de coordenadas que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, eu vou chamar aqui o eixo longitudinal da viga de eixo X e o eixo vertical da viga de eixo Y, certo? De tal forma que, consequentemente, o eixo que passa no centroide da seção, nesse plano aqui, seria o nosso eixo Z, tá certo? Então, os nossos estados de tensão nos pontos A, B e C,
eles serão previamente calculados de acordo com as orientações do eixo X e Y, né? O plano X e Y, ou seja, no plano dessa figura aqui, ó, no plano dessa figura. E aí, uma vez que eu determine esse estado de tensões, né, esses estados de tensões, eu posso rotacionar, né, o nosso sistema de coordenadas de maneira a encontrar quem são as tensões principais e suas orientações nesses 3 pontos. Obviamente que para chegar nesse estado de tensões eu tenho que partir para... eu tenho que pautar algumas etapas do nosso cálculo. Então esse nosso primeiro vídeo vai tratar aqui do cálculo das propriedades geométricas da nossa seção transversal. Até porque para eu determinar as tensões normais e cisalhantes nos pontos A, B e C, eu preciso saber onde é que está posicionada a linha neutra, que é no caso no centroide, né? Certo? Eu preciso saber quem é a inércia da seção. Eventualmente eu posso precisar saber quem é a área, né, para calcular o centroide. Então, esse nosso primeiro vídeo vai tratar especificamente, por enquanto, do cálculo das propriedades geométricas dessa seção, tá certo? Então, deixa eu me organizar aqui, ó. Eu trouxe aqui uma figura que eu elaborei lá no PowerPoint, uma figura da nossa seção transversal em que eu nomeio, né, por meio simbólico, quem são as dimensões, né, da nossa seção transversal. Então, a mesa superior tem uma largura ali de 75 milímetros. Deixa eu ver se está gravando. Tá. Então a nossa mesa superior tem uma largura de 75 milímetros, eu chamei de BF2. Uma espessura de 50 milímetros, que eu chamei de TF2. A espessura da alma... Deixa eu tomar uma água, gente, que a garganta agora falhou um pouco. A espessura da alma da nossa viga é de 25 milímetros, com uma altura da alma, né? A altura da alma, que é a distância entre as faces internas das mesas, que eu chamei de H, é de 200 milímetros, tá certo? E a mesa inferior tem uma largura de 150 milímetros, que eu chamei de BF1, e uma espessura de 25 milímetros, que eu chamei de TF1. Então, com base nisso, nós vamos calcular aqui as propriedades geométricas da nossa seção. Vamos começar pela área da seção. Então, deixa eu pegar aqui o teclado. A área da seção transversal do nosso perfil vai ser a área da mesa superior, mais a área da alma, mais a área da mesa inferior, que são três retângulos. Então, é bem fácil, né? Então, vai aqui, ó. BF2 vezes TF2, certo? É a área da mesa superior, mais H vezes TW, que é a área, TW, que é a área da alma, tá certo? Mais a área da mesa inferior, que é BF1 vezes TF1. E aí, obviamente que eu não quero a área em metros quadrados, não seria uma unidade lógica, né, para a gente trabalhar aqui. Vamos botar a área da seção em centímetros quadrados. Então, 125 centímetros quadrados. Então, novamente, lembrem lá que o SMF trabalha com conversão de unidades, né, automaticamente. Então, por mais que eu tenha inserido aqui as dimensões da seção em milímetros, certo? Eu posso obter a área aqui em centímetros quadrados. Bom, ou até mesmo em milímetros quadrados, se for o caso, né, que daria 12.500 milímetros quadrados. Mas eu vou deixar em centímetros quadrados mesmo, tá bom? Eu vim aqui, ó, clico com o botão direito, mostra a descrição e escrevo aqui, ó, a área da seção transversal do perfil, certo? Área da seção transversal do perfil. Vou selecionar aqui, reposicionar, botar um pouquinho mais para cima. Vamos agora para o cálculo do centroide. Eu posicionei aqui, ó, como eu tinha falado anteriormente, eu posicionei aqui o nosso eixo Z que passa no centroide da seção
por meio dessa essa reta pontilhada na cor verde, né? Certo? Então o eixo X ele é um eixo longitudinal da peça, ele está entrando ou saindo do plano, e o eixo Y está para cima, tá certo? Na verdade, se você usar a regra da mão direita, para que o eixo Z esteja para a direita, o eixo X teria que estar entrando no plano, né? Teria que estar entrando no plano, porque de X para Y aponta, né? A regrinha da mão direita, você pega de X para Y, o polegar aponta para a direção do eixo Z, não é isso? Então, o eixo X teria que estar entrando no plano para que o Z estivesse apontando para a direita. Mas, enfim, é só para justificar o fato de eu ter chamado esse eixo aqui de eixo Z, tá certo? E aí ele está a uma certa distância em relação ao bordo inferior da nossa viga. Eu quero saber exatamente quem é essa distância, né, do eixo Z até a base da nossa seção transversal. Essa distância do eixo Z até a base da seção, como ela está medida na direção vertical, que é a direção do eixo Y, eu vou chamar ela de YCG. Então, eu quero saber qual é a posição do centroide da minha seção em relação à base do nosso perfil. Então, o que eu vou fazer é somar os momentos estáticos de todas as figuras que compõem a nossa seção transversal. E aí, para calcular o momento estático de uma área, eu preciso de um eixo de referência, que no caso aqui é o eixo que passa na base da nossa seção, tá certo? Então, eu vou somar os momentos estáticos de todas as três figuras geométricas que compõem a nossa seção, esses três retângulos, em relação ao eixo de referência que passa na base, e vou dividir esse somatório pela área da seção transversal, que é o somatório das áreas das três figuras geométricas, tá certo? Então vamos lá, aqui eu vou ter o momento estático da figura 1, mais o momento estático da figura 2 e o momento estático da figura 3. Que aqui a gente vai nomear da seguinte maneira: essa aqui é a figura 1, essa aqui é a figura 2 e essa aqui é a nossa figura 3. Vamos lá. O momento estático da figura 1 vai ser, deixa eu já dividir aqui isso aqui pelo AG, né, que é a área da seção. Então, o momento estático da figura 1 é a área da figura 1, que é a largura vezes a altura, certo? Vezes a distância do centroide da figura 1 até a base da seção, certo? Que nada mais é do que eu pegar a altura, quem é a altura total da nossa seção? Vou chamar da letra D, né? Letra D é o TF1 mais o H mais o TF2. Isso aqui vai dar TF1 mais H. Aí, obviamente, que eu tenho que botar essa equação aqui para baixo para ele poder reconhecer. Vou pedir aqui para ele mostrar em centímetros. Então, eu tenho aqui a altura total da nossa seção. A altura total da seção. Vou botar aqui, mostra a descrição. Então, mais para baixo. A altura da seção. Deixa eu escrever aqui, a altura da seção transversal. Eu vou precisar dessa grandeza, então é melhor a gente já calcular ela antes. Então, quem seria a distância do centroide da figura 1 em relação à base? Seria a altura total da seção menos metade da espessura da mesa superior, já que o centroide da figura 1 está na metade da altura, né? Então, seria D menos TF2, né? Dividido por 2. Esse aqui é o momento estático da figura 1, mais o momento estático da figura 2 é TW vezes, deixa eu passar para cá, vou baixar para aqui para poder posicionar aqui na tela, né? TW vezes H vai dar a área, ok? Deixa eu botar um parênteses, isso. Então, TW vezes H é a área, vezes a posição do centroide da figura 2 em relação à base, que seria quanto? Seria metade da altura da alma
mais a espessura da mesa inferior. Vamos agora para o momento estático da figura 3. Então eu tenho a área da figura 3 é quanto? É o BF1 vezes o TF1 vezes a distância do centroide da figura 3, né? A figura 3 em relação ao eixo de referência, que seria TF1 sobre 2. Então, vezes TF1 sobre 2. E agora eu posso pedir, né, o resultado dessa equação, no caso aqui em centímetros. Apertem a tecla Tab, né, para reconhecer que isso aqui, aquele cm que eu digitei é unidade de centímetro. E aí a gente obtém aqui 12,88 centímetros. Ah, eu quero apresentar isso aqui em milímetros. Então apague aí, digite mm 128,75 milímetros. Eu acredito que em centímetros já seja suficiente para a gente. Então vamos botar aqui, ó, mostra a descrição. E aí a gente digita qual seria o nosso comentário para esse cálculo, né? Então, posição do centroide da seção transversal em relação à base da seção. Então, posição do centroide, eu vou, para não ficar repetitivo, eu vou tirar isso aqui. Posição do centroide em relação à base da seção transversal, né? Se não ficar da seção transversal da seção, ia ficar um pouco desagradável, né, de ler. Então vai ficar dessa maneira aqui, ó. Posição do centroide em relação à base da seção transversal. Pronto. Então já temos aqui duas propriedades geométricas. Vamos para a terceira propriedade geométrica e na minha opinião aqui dá um pouquinho mais de trabalho, que é o cálculo da inércia. Então eu tenho três figuras geométricas, três retângulos. Eu posso facilmente calcular a inércia dessas três figuras em relação ao eixo paralelo ao eixo Z, que passa no centroide de cada figura, né? Então, por exemplo, a figura 1. Esse retângulo que tem uma base de BF2 e uma altura de TF2. Então, a inércia dessa figura em relação ao eixo que passa no centroide da figura 1, paralela ao eixo Z, é base BF2 vezes TF2 ao cubo dividido por 12. É aquela equação que a gente usa muito. Qual é a inércia de um retângulo? Bases vezes altura ao cubo dividido por 12, né? Certo? No caso, em relação ao eixo que passa no centroide. No nosso caso aqui, um eixo que passa no centroide da figura 1 e que é paralelo ao eixo Z. Só que eu quero a inércia da nossa seção em relação ao eixo Z, que passa no centroide da seção transversal. Então eu vou ter que usar aqui o teorema dos eixos paralelos, certo? Então a nossa inércia vai ser calculada por meio do teorema dos eixos paralelos, em que eu tenho três figuras geométricas. A inércia da figura 1 em relação ao eixo Z, a inércia da figura 2 em relação ao eixo Z e a inércia da figura 3 em relação ao eixo Z. Então eu vou calcular cada uma dessas inércias separadamente, né? A inércia da figura 1 em relação ao eixo Z, da figura 2, da figura 3, e depois vou somar essas três inércias de maneira a computar a inércia total da seção, né, em relação ao eixo Z. Vamos lá. Primeiro a inércia da figura 1. Aí aqui a gente tem que ir com um pouquinho mais de calma, porque isso pode gerar um pouquinho de dúvida, né? Então, quem é a inércia da figura 1 em relação ao próprio centroide? Em relação ao eixo que passa no centroide. Como eu tinha dito, é BF2 vezes TF2 ao cubo sobre 12. Então, vamos lá. BF2 vezes TF2 ao cubo sobre 12. Só que essa inércia em relação ao eixo que passa no centroide da figura 1. Aí eu tenho que usar o teorema dos eixos paralelos. Então, mais a área da figura 1, que é BF2 vezes TF2, né? Base vezes altura, vezes a distância
a distância entre o eixo que passa no centroide da figura 1 até o eixo Z. Seria de quanto? Seria a altura total do perfil, certo? Menos o YCG, menos o TF2 sobre 2. Talvez isso provoque um pouco de confusão. Então eu trouxe aqui uma figurazinha só para facilitar a nossa compreensão. Ó, o que eu estou querendo dizer, né? Não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Vamos tentar aqui. Eu tenho que pegar aqui a caneta azul. Eu tenho aqui a nossa figura 1. O eixo, tá aqui o nosso eixo Z, né? Ó, o eixo Z que passa no centroide da seção. Tá marcado aí com essa bolinha preta, né? Essa marcação preta aí. Então tá aqui o nosso eixo Z. Essa distância daqui para cá, desculpem, essa distância daqui para cá, em relação à base da seção, é o YCG que a gente já calculou. O centroide da figura 1, a figura 1 é essa daqui, né? Essa figura aqui, o centroide da figura 1, aliás, o eixo, né, horizontal que passa no centroide da figura 1 é esse aqui. Ele passa na metade da altura da figura 1, que é quanto? É o TF1 sobre 2. E o que eu quero saber é essa distância aqui, ó. A distância entre esses dois eixos que são paralelos. Tá certo? Então, quem seria essa distância? Seria a altura total do perfil, que eu chamei de D, menos TF1 sobre 2, menos o YCG. Então, a gente pode voltar lá para o SMF. Vamos voltar lá para o SMF, ó. A área vezes a distância ao quadrado, né? Então, vai ser D menos YCG menos TF2 sobre 2. Então, é a área vezes a distância ao quadrado, né? E aí, a gente obtém aqui a inércia da figura 1 em relação ao eixo Z, né? Então, só para conferir, tá ok? Vamos aqui, ó. Mostra a descrição, inércia da figura 1. Vamos botar aqui, ó, da figura 1, ou da mesa superior, né? Como vocês preferirem chamar. Vou botar aqui, ó, da mesa superior em relação ao eixo Z. Inércia da mesa superior em relação ao eixo Z. Não, Z, não é X, né, gente? É eixo Z. Tá certo? Eixo Z. Vamos para o próximo. No caso agora a figura 2. Quem é a figura 2? Seria a nossa alma. Então eu estou me referindo a essa figura geométrica aqui, ó. Essa figura geométrica. Então eu tenho a base dela vezes a altura ao cubo dividido por 12. Só que isso vai dar inércia em relação ao eixo paralelo aqui, que passa na metade da altura da alma. Certo? Passa na metade da altura da alma. E aí eu tenho que transferir a inércia da nossa alma em relação a esse eixo aqui para o eixo Z. Por isso que eu estou usando o teorema dos eixos paralelos. Então voltamos lá. Chama aqui, ó, inércia em relação ao eixo Z da figura 2 vai ser base TW, né? Como vai ficar dividido por 12, eu já vou botar aqui. TW vezes o H ao cubo. Tome cuidado que o H que eu estou colocando aqui é a altura da alma do nosso perfil, né? Então vamos lá. TW vezes H ao cubo sobre 12 mais a área da figura 2, que é TW vezes H, vezes a distância do centroide da figura 2 até o centroide da seção, que é a distância entre aqueles dois eixos paralelos, só que ao quadrado, né? A distância ao quadrado.
Então, quem vai ser? Basta eu pegar aqui, vamos voltar aqui para o Microsoft, né, o nosso quadro branco. Eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso pegar o YCG, certo? O YCG e subtrair dele esse valor aqui, ó. Esse valor aqui. Então, o que eu quero encontrar é essa distância. A distância entre os eixos paralelos. Então, eu vou pegar o YCG e subtrair essa distância aqui, que é essa altura, TF2, né? Isso, TF2, mais essa altura daqui para cá, é o H sobre 2, já que o centroide do retângulo está na metade da altura, né? Então, o centroide da nossa alma está em H sobre 2. Então, eu vou pegar o YCG menos TF2, né? Menos H sobre 2. Vai dar a distância entre os dois eixos. Aí vocês podem falar, mas você não sabe se o YCG é maior ou menor do que essa outra distância. Ou seja, eu não sei se esse eixo vermelho ele está abaixo ou se ele está acima do eixo Z. Bom, isso não importa tanto. Por quê? Porque a distância entre os eixos ela vai ficar elevada ao quadrado. Então não importa se ela é negativa ou positiva. Tá certo? O que importa é o valor dela em módulo para a gente. Mas, para não restar dúvidas, vamos calcular aqui, ó. O YCG menos o TF2 menos H sobre 2 vai dar uma distância negativa, ou seja, o centroide da figura 2, está posicionado acima do eixo Z, certo? Acima do eixo Z. Então, na verdade, aconteceria que o centroide da figura 2 estaria aqui, ó. Estaria aqui. Aí, se vocês quiserem realmente fazer o cálculo da distância de maneira que ela dê o valor positivo, certo? Que, do meu ponto de vista, é irrelevante para o nosso exemplo, né? Basta vocês pegarem agora, então, TF sobre 2 mais H sobre 2 menos o YCG. Menos o YCG. Vou apagar isso aqui. Era só para mostrar que aquela grandeza, se aquela grandeza daria positiva ou negativa. E aí esse valor vai dar em centímetros a quarta. Centímetros a quarta é 1892. Deixa eu só conferir aqui os cálculos. No caso é o TF1, gente. TF1, essa distância aqui, né? TF1. Eu acho que eu me confundi aqui, ó. Eu chamei isso aqui de TF2, mas na verdade isso aqui é o nosso TF1. Espero que vocês tenham percebido isso durante a gravação do vídeo. Então a espessura da mesa inferior é TF1 e a espessura da mesa superior é TF2, tá certo? TF2. Só mostrar aqui de novo. TF2, TF1, tá aqui. Então, o centroide foi calculado correto. O centroide foi calculado correto. Só que quando eu fui fazer a inércia aqui, eu troquei os TFs, né? Troquei os TFs. Não, o da mesa superior está correto. O da mesa superior está correto, que é o TF2 sobre 2, tem que subtrair. Aqui tá... Era aqui que estava errado. Mas agora está correto. Bom. Então, ó. Eu tenho aqui a inércia da alma em relação ao eixo que passa no centroide dela. Mais a área da alma vezes a distância do centroide da alma até a base até ao eixo Z, né? Até o eixo Z. Então aqui, ó. TF1 mais H sobre 2. Então a espessura da mesa inferior
mais metade da altura da alma, menos a posição do centroide. Vai dar a distância aí entre os dois eixos. Então vamos nomear aqui como sendo inércia da alma em relação ao eixo Z, né? Em relação ao eixo Z. Então tá aí. 1673,7 centímetros a quarta. Vamos agora para a terceira figura. Então é a inércia em relação ao eixo Z da figura 3. Vai ser a base, que é BF1, né? A largura da mesa 1, a mesa lá de baixo, vezes TF1 ao cubo, TF1 ao cubo sobre 12, mais a área da figura 3, né, na verdade, que é a mesa inferior, tá certo? Que é BF1 vezes TF1, né? TF1. Isso aqui vezes a posição do centroide, menos TF1 sobre 2. Por quê? Vamos apagar aqui algumas coisinhas. Já está bem poluído aqui, né, a tela. Bom, então tá aqui o nosso eixo Z. Tá aqui a nossa figura 3, né? Essa figura aqui, ó. Essa figura aqui. Eu quero saber a distância do centroide da figura 3, que está posicionado ao longo desse eixo aqui, ó, que passa na metade da altura da mesa inferior. Então eu quero saber a distância desse eixo até o eixo Z, essa distância aqui. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei o YCG, que é a distância daqui para cá, né? YCG menos o TF1 sobre 2, né? Que daria essa distância aqui, esse pedacinho aqui, né? TF1 sobre 2, né? TF1 sobre 2. Então essa distância entre esse eixo e o eixo Z seria YCG menos TF1 sobre 2. Então TF1 sobre 2 ao quadrado, né? Essa distância toda ao quadrado. É sempre a área vezes a distância ao quadrado, né? E aí eu obtenho aqui em centímetros a quarta. 5.087,3 centímetros a quarta. Então vamos botar aqui, ó, mostra a descrição. Inércia da mesa inferior, em relação ao eixo Z, Então a gente finaliza dizendo então que a inércia em relação ao eixo Z da minha seção é a inércia em relação ao eixo Z da figura 1, mais a inércia em relação ao eixo Z da figura 2, mais a inércia em relação ao eixo Z da figura 3. E aí, obviamente que eu quero isso aqui em centímetros a quarta, né? Centímetros a quarta. Eu vou botar aqui uma descrição. Então, a inércia da seção em relação ao eixo Z. Eu sempre vou escrever Z, aí o X está aqui do lado e aparece eixo Z. Então 12.352,21 centímetros a quarta, tá certo? Esses valores todos aqui, gente, eu já conferi em uma planilha do Excel que eu tenho, que serve para calcular propriedades geométricas, né, de seções por meio de uma poligonal, e aí utiliza lá o conceito de integral de Green, né, e calcula inércias, propriedades geométricas de uma seção por meio de integrais de contorno.
Então eu já conferi todas essas propriedades geométricas antecipadamente para ter certeza, né, que está tudo correto. Então nesse primeiro vídeo era isso que eu queria tratar, né, o cálculo das propriedades geométricas. Então eu tenho aqui a área, a posição do centroide em relação à base da seção e a inércia total, né, a inércia da seção transversal como um todo em relação ao eixo Z, tá? Espero que vocês tenham aproveitado. No próximo vídeo eu vou mostrar aí como é que a gente calcula os esforços na seção transversal de interesse e como é que eu posso calcular então as tensões para daí a gente partir para o terceiro vídeo. Então, grande abraço e fiquem com Deus. Lembrem, né, de deixar aí o like ou dislike. Um abraço a todos e fiquem com Deus.